Abertos para a palavra de Deus. Diácono Miqueias ministrando a palavra do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão sobre vossos pés, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 40. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor quem disse isto. Vós que diz, clama, e alguém diz, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador das boas novas a Sião, sobe ao monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém. Levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. E eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Amém. Podeis tomar vosso assento. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de estar aqui mais uma vez na casa de Deus para louvar e para aprender mais da sua santa palavra e da sua graça e receber a tua bondade. Tendo em vista que a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para todos nós. Porém, o texto que nós lemos, ele vai tratar de uma história que é escrita pelo profeta Isaías. E nós sabemos o contexto dessa história, que não era um contexto muito bom, porque Isaías ele viveu num momento muito difícil. Era um momento que já estava pairando sobre o ar uma invasão da Babilônia, uma invasão dos assírios. E todos estavam aflitos e aquele pensamento vinha à mente: o que vai ser de nós? Quando eles vierem, eles vão nos prender, vão matar muitos, vão levar cativos. Porém, já havia e já vinha outras pessoas, outros profetas falando sobre esse exílio babilônico que haveria. E justamente nesse período foi o período que o profeta Isaías viveu, e ele recebeu de Deus profecias para trazer aos povos e para trazer aos reis, e ele trouxe, só que muitos não deram ouvidos. Os reis não deram ouvidos porque achavam que era uma grande coisa.
e achavam que tinha poder sobre o seu reino e que poderia vir os povos e nada aconteceria porque Deus estava junto com eles. Porém, Deus, Ele mostra e Ele sabe a iniquidade do povo que o profeta Isaías descreve na Bíblia. Deus, Ele sabia do coração do povo. Deus, Ele sabia que pela frente o povo era uma coisa, porém por trás o povo fazia várias coisas que não agradavam ao coração de Deus. E Deus, Ele traz no capítulo 39, e Ele fala que Ele traria grande destruição para o povo, e que o templo de Jerusalém seria destruído. Porém, no capítulo 40, esse a qual nós lemos até o versículo 11, já traz um refrigério. Deus, pela voz do profeta Isaías e pelas suas escrituras, Ele trouxe ao povo e traz a nós que Deus, antes do problema vir, Deus, Ele já vem com a solução e já coloca em nossos corações que tudo ficará bem. Não importa a dificuldade que venha, não importa a muralha que venha, se você estiver firme em Deus e Deus estiver com você, você transpassará qualquer dificuldade. E o texto que nós lemos traz 4 pontos importantes, que o primeiro é o pecado do povo, o segundo é a fragilidade humana, o terceiro é a glória e a graça de Deus derramada sobre o povo, e o quarto é descrito no versículo 11 como o pastor que cuida das ovelhas. Quando nós lemos esse texto e nós pensamos, e nós estudamos, e nós adquirimos esse conhecimento, nós entendemos que a Bíblia, ela está descrita nesses 11 versículos. Porque lá no começo, o homem peca. Durante o decorrer dos livros, nós entendemos que o homem é frágil e o homem é fraco. E nós entendemos que Deus, Ele é grande em glória e em misericórdia. Logo, Deus, Ele dá a graça aos seus filhos. E essa graça é um favor imerecido que nenhum de nós merecíamos. Porém, Deus, Ele dá. E todos têm acesso a ela. Basta somente você acreditar e você buscá-la. E você adquirir-a para si. Essa graça maravilhosa. E o quarto ponto é este pastor que viria e cuidaria do povo como um pastor pega um cordeirinho e coloca em seu peito e cuida dele e carrega ele com todo carinho e com todo amor. E as ovelhas que estão amamentando, ele não as enxota, porém ele as guia com mansidão, com cuidado, porque ele entende o momento que ela está passando, assim como Deus entende o momento que nós estamos passando. E Ele nos prova, e é verdade isso. Porém, antes daquela dificuldade vir, Ele já nos mostra, e Ele já nos diz que Ele está juntamente conosco. Então, estes versículos, Ele vai tratar do pecado. E em Romanos capítulo 13, ele vai falar que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. E todos nós sabemos a nossa fragilidade, nós sabemos que o homem é frágil. E tem vários versículos na Bíblia que falam sobre a fragilidade do homem. Em Gênesis capítulo 2, quando vai falar da criação, fala que Deus pegou o homem do pó da terra e fez. Em Salmos 103 vai falar que o homem é do pó, e ele é miserável, e ele é fraco, e ele é frágil. Isso é verdade. Quando vem uma dificuldade, nós nos encolhemos. Nós não temos força com o nosso braço. Nós achamos que nós somos alguma coisa, porém nós não somos nada diante de Deus. Nós não somos nada diante da dificuldade que vem, porém a graça e a glória de Deus, ela é manifestada a nós. E nós lemos e nós vemos que no Antigo Testamento, a glória de Deus ela era manifestada de várias formas. Nós vemos que lá no Êxodo, Deus se manifesta a Moisés no fogo, em uma sarça. E ele via que o fogo não estava atrás, nem do lado, e nem sobre a sarça, mas estava nela. E ela não se consumia.
E Deus se manifesta a Moisés no fogo. E lá no Êxodo, nós ainda vemos, lá no Gênesis, nós ainda vemos que Deus se manifesta a Abraão quando faz pacto, como uma tocha de fogo. Deus faz promessas a Abraão: você terá filhos, você terá um que a sua semente será como as estrelas no céu. Olhe para o céu e tenta contar as estrelas, não tem como. E Deus fez um processo com Abraão, e Abraão fez todo aquele ritual e pediu a confirmação de Deus, e escureceu. E Abraão caiu num sono profundo, e nesse sono ele teve um sonho. E Abraão preparou vários sacrifícios, e a presença de Deus, ela andava no meio desses sacrifícios. Isso está descrito lá em Gênesis capítulo 15, versículo 17. E Deus, ele se mostrava e ele se revelava aos homens. E nós vamos ver que Deus se revela ao povo lá no Monte Sinai pelo fogo. Quando Elias está lá com os 400 profetas de Baal, Deus se revela em chamas, com fogo, e consome todo aquele holocausto, mostrando que Deus, ele é o Deus de verdade, é o Deus do impossível, é o Deus do passado, o Deus do presente, é o Deus que está aqui nessa noite. Então Deus se revela, e Deus se revela também a Ezequiel em uma visão, e Deus se mostra a ele. Porém, o Antigo Testamento ele fica para trás, e Deus ele para de se revelar em forma de fogo. Porém, Deus ele traz uma nova revelação para a sua glória, para a sua majestade, tendo em vista que a palavra glória, ela significa peso, e a palavra graça significa algo que você não devia ter, mas você tem. Daí vem o Cordeiro. Vem o Cordeiro, que morre como um cordeiro, ressuscita como um leão. E a Bíblia descreve ele como o pastor, o bom pastor que cuida dos seus. E ele fala: eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se revela aos seus, e a glória de Deus se revela em Cristo, e a sua graça se revela em Cristo. Mateus descreve ele como o Filho de Deus. Marcos revela como a mão cuidadora de Deus, tendo em vista que o livro de Marcos é o livro que mais descreve milagres de Deus em rápidas passagens. É a mão que provê, é a mão que cuida, é a mão que sara, é a mão que cura, é a mão que revive, é a mão que dá vida. E lá em Apocalipse ele fala: se você quer, venha e beba da água da vida. Esse mesmo pastor é aquele que é descrito em todos os livros da Bíblia. Ele é aquele que é a semente lá em Gênesis. Ele é o fogo consumidor em Reis. Esse é o Deus que nós servimos. É aquele que se manifestou em Cristo. É aquele que manifestou a sua graça e a sua glória no seu Filho, para trazer salvação ao seu povo. Esse povo que estava perdido, que estava desamparado, que estava aflito, sem mais esperança. E ele diz, através de Isaías: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E ele traz esse cordeiro. Ele tinha um plano, e um plano perfeito. E todos nós fazemos parte desse plano, e nós estamos agora com este bom pastor que cuida de todos nós. Esse bom pastor que ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi morto, ele foi crucificado. Porém, ao terceiro dia ele ressuscita. E esse é o mesmo pastor, é o nosso Jesus Cristo. Aquele que deu a vida por amor, e ele não se envergonhou de nós. Ele deu a cara a tapa, cuspiram em seu rosto, feriram, espancaram ele. Porém, ele não desistiu por amor a você, por amor à sua vida. Esse mesmo Jesus, ele está aqui hoje, e ele quer ter uma intimidade contigo. Ele quer ter um encontro para trazer salvação, para trazer cura, para trazer renovo à sua vida. Basta você se entregar a Ele.
E esse mesmo Jesus que quer ter uma intimidade com você, ele é aquele que lá em Apocalipse ele fala: eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a estrela da manhã, aquela que traz refrigério para a sua alma. Esse é o mesmo Deus, é o mesmo Cristo, que estava com os profetas, que estava com os reis, e hoje Ele está aqui, e Ele te procura, e Ele quer encontrar a sua vida, e Ele quer trazer salvação para ti. Cristo ele foi enviado à terra não com outro propósito, mas para trazer salvação, para trazer perdão aos pecadores. E se nós fôssemos olhar para nós mesmos, nenhum de nós estaria presente aqui se não fosse por Deus, se não fosse a graça de Deus na sua vida. Se não fosse Deus na sua vida, quem sabe onde você estaria? Quem sabe onde você estaria e quem sabe se você estaria vivo? Porém, a graça de Deus, ela é acolhedora. A graça de Deus, ela está aqui, na presença de Jesus Cristo, para trazer uma nova vida para você, para os seus. Uma nova história está prestes a ser escrita na sua vida. Porém, Jesus, Ele é cuidadoso, Ele é carinhoso. Ele bate a porta e Ele espera você abrir a porta para depois Ele adentrar. E Ele está aqui, Ele bate a porta do seu coração. E Ele pergunta para você se tem espaço para Ele fazer morada e habitar com você. Jesus ele veio ao mundo com um propósito para perdoar pecados e para trazer a salvação a todos nós. E nós que estamos aqui, nós que já sentimos a graça de Deus, a sua presença, nós sabemos o quão incrível é ter Jesus na vida. E talvez você que não tem essa intimidade ainda, talvez você que ainda não tem esse sentimento, esse amor, que não sente a presença desse Cristo incrível que Ele é, esse Cristo amável, que cuida, que pega o cordeirinho e coloca no seu peito e cuida dele com carinho. Se você não tem essa experiência, hoje é dia oportuno. Hoje é dia de você se entregar a esse Jesus e deixar Ele cuidar da sua vida. É uma decisão difícil, eu sei. Ontem foi pregado lá na congregação Gamaliel, que é a escolha mais difícil que você faz na sua vida. Só que é a mais importante também. A sua vida de agora para frente vai definir o seu agora. E o seu agora, a sua escolha que você faz, vai definir todo o seu futuro. E o seu passado será esquecido. Basta você se entregar a esse Jesus, se jogar aos seus braços, e Ele vai cuidar de você. Você que sente uma aflição no seu coração, se sente desamparado, hoje é um dia especial para você. Jesus não te trouxe aqui com outra alternativa para a sua vida a não ser salvação. Jesus ele quer te salvar, Ele quer te transformar em uma nova pessoa, depende de você. Depende da sua escolha. Se entregue a Cristo. Se entrega a este pastor que vai cuidar de você. A glória e a graça de Deus se manifesta em Cristo. E você tem acesso a ela. Você tem acesso a essa graça salvadora. Tem alguém? Esse é o momento que você vai definir a sua vida. É o momento que você pode herdar os céus. E coisa melhor não há. Coisa melhor não há de você ter Jesus na sua vida, ter a salvação e se sentir amado por esse Cristo. Onde está você? Jesus te ama e Ele quer te dar uma nova história. Ele quer escrever seu nome num livro. E é o livro da vida.
E se seu nome estiver neste livro, você irá aos céus e encontrará o próprio Cristo e herdará as mansões celestiais. Onde está você? Jesus te ama e Ele quer te salvar nessa noite. Que Deus vos abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus.